Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Oi pessoal do canal, meu nome é Thaís e quero contar um relato que era da minha avó. Vou contar como se fosse ela, para ficar mais fácil a compreensão de todos. E espero que gostem. Meu nome é Isabel. Nasci numa comunidade chamada Paranã das Velhas. Mesmo sendo uma comunidade do interior, na época era um lugar de passagem. E resumindo, significa que fazia rota para outras comunidades, tanto pelo rio quanto por terra. E por isso, sempre passavam muitas pessoas por ali. Todos que moravam ali se conheciam, mas um dos moradores era menos popular, o seu Carivaldo. Sua casa era a última da comunidade. Ele fazia questão de ficar afastado de todos, e não tinha nenhum vizinho por perto. Sua aparência em si já era de dar medo. Ele tinha uma pele muito pálida e maltratada, sempre com uma aparência de doente, e seus dentes eram bem podres. Mesmo tendo uma aparência assustadora, era um homem que não puxava briga com ninguém. Aquela comunidade era bastante animada, mas em muitas das vezes, as pessoas que passavam por ali dificilmente voltavam. E quando vinham os caixeiros viajantes vendendo seus produtos, era sempre um momento de novidade, pois eram nessas ocasiões que sabíamos o que tinha de tendência fora do nosso mundinho, e tínhamos ali. Uns desses caixeiros viajantes que sempre voltavam ali eram o seu Tomé e o seu Ricardo. Eles sempre traziam de tudo um pouco, desde novidade de doces até novos panos para fazer roupas. Todos ali gostavam muito dos dois. Além de serem simpáticos e educados, eram credores generosos. Nem sempre cobravam de imediato pelos produtos que vendiam. Muitas vezes, eles deixavam o pagamento somente para o próximo retorno. E com isso, todos tratavam de prezar por essa confiança e pagavam corretamente por todos os produtos adquiridos. Inclusive, o seu Carivaldo era um dos clientes fiéis deles e geralmente só fazia negócio com os dois. Ele era um caçador e sempre encomendava artigos de caça e pesca para que eles trouxessem para ele. Nessa ocasião, seu Tomé e seu Ricardo se despediram de todos da comunidade e prometeram que em 3 meses voltariam novamente para fazer mais negócios. Se despediram e em seguida foram embora. Mas infelizmente, após os 3 meses, nenhum dos dois voltou à nossa comunidade, o que causou muita preocupação a todos. Mas como na época era difícil ter notícia de outras pessoas, achamos que eles tinham desistido daquela profissão, de viajar sem rumo. Porém, estranhamente, após 6 meses da partida deles, 3 homens que nunca tínhamos visto na região e que estavam fortemente armados apareceram, justamente procurando por seu Tomé e seu Ricardo. Todos ali foram unânimes em suas respostas. Os dois já estavam há 6 meses sem aparecer por aquelas bandas. Esses homens alegavam ser parentes dos desaparecidos, e as únicas pistas desses homens é que ali havia sido o último paradeiro deles. Ouvindo aquela história, todos ficaram bastante assustados. Seu Tomé e seu Ricardo estavam desaparecidos, e algo de ruim
poderia ter acontecido com ambos. Aqueles homens alegavam que só sairiam dali depois que tivessem respostas. Meu pai perguntou o porquê daquela desconfiança com os moradores. Um desses homens, que se chamava Isaac, mostrou que havia recebido uma carta de seu Tomé, que era seu irmão, e a última localização dele era justamente a nossa comunidade. Aqueles homens ficaram acampados ali por volta de 2 semanas, e parecia que enfim tinham encontrado uma pista sobre o paradeiro dos caixeiros viajantes. Meu pai, que era o líder da comunidade, prestou todo o auxílio que conseguia, e certo dia ele chegou em casa, parecendo bastante angustiado. Ao perguntar o que havia acontecido, o meu pai só me deu a ordem para não sair de casa. Pegou sua arma e lá fora, os 3 homens que estavam investigando também o aguardavam. Mas além disso, tinham outros homens da comunidade, também armados. E todos andaram na mesma direção, para o fim da comunidade, onde era a casa do seu Carivaldo. Eu sempre fui muito curiosa, e escondida do meu pai, resolvi seguir eles. Enquanto os homens iam pela estrada, eu dei a volta e fui pela praia, que servia como uma espécie de atalho, que daria de encontro no mesmo caminho que eles iam. Além da curiosidade, eu já entendia que algo de grave tinha acontecido. Eu corri o mais rápido que consegui e cheguei na casa do seu Carivaldo. Atrás da casa tinha uma enorme mangueira. Então, quando avistei a árvore ainda de longe, pensei em subir nela, e assim veria o que estaria por vir. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria tomado essa decisão de ir até aquela casa. Quando cheguei pela parte de trás da casa, me deparei com algo que nunca imaginei ver e nem queria ter visto. Haviam pedaços de carne pendurados em ferros, mas não eram de animal, e sim de gente. Tinham pedaços de pés, de mãos e outras partes que prefiro nem comentar. E no fogão a lenha tinha uma enorme panela no fogo. Meu pai e os outros homens ainda não tinham chegado, e mesmo vendo aquele cenário de terror, me atrevi a ver o que tinha dentro da panela. Quando destampei, era uma cabeça humana. E aquilo foi tão impactante para mim que não suportei e tive várias crises de vômito. E confesso que por pouco não desmaiei. Entretanto, não tinha ninguém dentro daquela casa, e nem sinal do seu Carivaldo. Olhando aquele cenário e tentando me recompor, escutei as vozes do meu pai junto com as vozes dos outros homens. Se eu fosse pega, não sei o que poderia acontecer comigo. Então criei coragem e resolvi subir na dita mangueira, o mais rápido que eu pude. Depois que eu consegui subir, foi só o tempo de chegar lá em cima, e os homens chegaram. Eu fiquei escondida e ao mesmo tempo atenta, para entender o que estava acontecendo. O meu pai, junto dos outros homens, batiam na porta da frente, e sem resposta, deram um aviso que iam arrombar, e logo em seguida fizeram isso. Muitos daqueles homens tiveram uma reação idêntica à minha, ao verem tantas partes de corpos. Os homens ainda ficaram um tempo dentro daquela casa, e depois disso, o Isaac saiu, com uma bolsa em suas mãos. Aquela bolsa pertencia ao seu irmão, e todos os seus pertences ainda pareciam intactos. Não sei quanto tempo fiquei naquela árvore. Já era início de noite, e os homens se dividiram. Alguns andavam em volta da casa do seu Carivaldo, e outros foram para dentro do mato. E não demorou até que alguém gritou que tinha achado de Tucujo. Seu Carivaldo
permanecia como sempre. Quando Isaac questionou ele sobre suas atrocidades, seu Carivaldo simplesmente começou a rir, alegando que não se arrependia de nada, e tampouco ia pedir perdão a ninguém. Mesmo com tantos homens armados à sua volta, seu Carivaldo não demonstrava medo algum. Pelo contrário, ele afirmava que todos iam morrer ali. Ainda tentaram prender ele dentro de sua própria casa, mas depois dessa tentativa, alguns homens foram lançados para fora dela. E quando meu pai e os outros foram ver o que estava acontecendo, muitos ficaram ainda mais horrorizados, enquanto outros se ajoelhavam e faziam o sinal da cruz. O que antes era um homem com aparência doentia, agora saía de dentro daquela casa outra coisa, totalmente diferente. Olhos grandes e vermelhos como fogo, um corpo deformado e robusto, um rosto alongado e era algo semelhante a um cachorro. Pernas viradas ao contrário e tinha alguns pelos nas costas, pescoço e barriga, mas o restante era falho, como se tivesse sarna, e parecia estar se apoiando nos cotovelos. De repente, alguém gritou: "Lobisomem!" E todos ali presentes atiraram na criatura, e fugiu para dentro do mato. Os homens a seguiram, e olhando aquela cena, só sentiam um medo indescritível, e sabia que tinha que sair logo dali. Quando todos adentraram a mata, eu desci da mangueira e refiz meu caminho pela praia. Eu corri como se minha vida dependesse disso. E durante o trajeto até minha casa, eu conseguia escutar os barulhos de tiros e os gritos da criatura, o que me causava ainda mais pânico. Quando cheguei em casa, minha mãe estava aflita à minha procura e perguntou onde eu tinha me metido. Após me acalmar, contei tudo a ela, e me abraçou e disse que ia me proteger e não ia deixar nada de mal acontecer comigo. Já muito tarde da noite, o meu pai voltou para casa, junto dos outros homens. Eles alegavam que tinham dado fim àquela coisa, e um dia foi o seu Carivaldo, e que pouco antes de morrer, ele voltou a ser gente, e confessou tudo. O velho disse que durante algumas vezes atraía suas vítimas, e se alimentava das mesmas por vários dias. Seu Carivaldo, segundo meu pai, não culpava a maldição pelos seus atos, e afirmou até o último instante de sua vida, que sentia muito prazer em tirar a vida de suas vítimas, e depois se alimentar delas. Tudo isso foi muito chocante para a comunidade, e ninguém ali imaginava que entre nós vivia um verdadeiro monstro, um lobisomem. Após esse terrível e marcante episódio, Isaac e seus companheiros foram embora, levando os pertences de seu irmão. Na verdade, eles levaram os pertences de todas as vítimas, que encontraram na casa do seu Carivaldo. Depois que foram embora, meu pai, junto de outros moradores, resolveram pôr fogo na casa de seu Carivaldo, a fim de apagar o máximo possível as lembranças horríveis que todos tinham em suas mentes. Ainda morei naquele lugar até meus 18 anos, e depois que me casei, fui embora dali e nunca mais voltei. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!